Para muitas pessoas, o Yu-Gi-Oh! Ele é um card game infantil ou somente um passatempo para você brincar com seus amigos. É um jogo muito divertido e não tem nada mais justo do que isso. Porém, a gente sabe que existe um layer competitivo desse jogo, e que é muito mais complexo e envolve muito mais do que simplesmente escolher uma carta bonita ou uma carta que você lê e considera forte. Ler e interpretar o jogo, buildar, usar e vencer com o seu deck são passos completamente diferentes um do outro e que exigem um pouco sim da nossa cabeça, muito mais às vezes do que o próprio xadrez. Nessa série de vídeos você vai acompanhar a minha jornada, um brasileiro que mora no Japão e que vai jogar um metagame OCG desde o nível local até o nível dos Premier Events. Bem-vindo à minha jornada. Salve rapaziada, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar pra você qual o panorama atual do meta. Bode, ou Burst of Destiny, foi lançado recentemente e trouxe Shang-Jian, Sword Soul, Soul Ken, como você queira chamar. O Zodiac de Synchro, que ele tá ocupando atualmente o espaço de Tier 1. Flanderize, que é um deck de controle muito opressivo, porém ele é pouco versátil e a consistência dele não é lá essas coisas. Depois de alguns torneios ele se mostrou um Tier 2. E por fim, o novo Dragon, que é o Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer. E também, obviamente, um suportezinho ali pra Eldritch, que é o King of Sky Prison, ou em japonês, Tengoku no O, que é uma carta insana, mas que por enquanto a única casa dela é o Eldritch. Com a última banlist, o Terry Brigade ele cai um pouco de patamar, mas ele continua firme e popular, assim como o VW, Cold Trap, Prankids, o próprio Eldritch, Drytron, entre muitos outros que estão figurando nesse meta atual nosso. É um meta extremamente diverso. Pensando nisso, eu vou te apresentar as minhas escolhas, as minhas opções de deck para esse formato. Respeitando o meu playstyle, que é majoritariamente combo, os Gundam Dragão eles acabaram sendo a minha escolha, porque é um deck que ele é ultra consistente, tem um Go in First basicamente FTK e um Go Second Azeus, não preciso falar mais nada sobre isso. Apesar da construção do main deck já ser bem manjada, o deck tem algumas versatilidades na hora de buildar, algumas variantes com artefato, Hulk, que eu já usei em live no canal inclusive, eu vou deixar linkado aí no card. O deck ele tá bem posicionado na minha visão, principalmente pelo alto uso de Lancia, que é buscável pela Benten. Continua bem fraco contra The Crow e Psycho Reader e obviamente Draw. Se liga então na minha decklist. Certo, vamos comentar rapidamente sobre o meu deck. É um deck bem standard de Drytron, com uma engine bem enxuta, nem sequer eu uso Natasha e particularmente eu não sinto muita falta dela no Go Second. A única diferença expressiva é realmente o uso do Destroy Phoenix que chegou esses tempos aí pra mim. E cara, de longe tem sido uma engine que eu devia ter enfiado esse negócio no deck há mais tempo, cara, porque é muito forte. O fator juntar dois bichos na mesa e colocar uma win condition extra que vira um pot of grid é muito forte. Eu não preciso introduzir vocês a mais nada em relação a esse deck, vocês já conhecem, então eu vou comentar um pouquinho coisas de side caso você queira entender um pouco melhor como esse deck funciona e entender mais a fundo como ele funciona. Tá o link aí no card do meu profile, que inclusive tá aqui no canal dessa mesma decklist, certo? Então continuem aí no vídeo. Antes da gente ver o deck em ação, eu preciso compartilhar alguns experimentos que eu já fiz e pretendo ainda fazer em relação ao side deck. Vi recentemente no grupo do Facebook Drytron Duelists, que eu vou deixar no comentário fixado aí embaixo ou na descrição, a inclusão do pack de Shadow, que parece uma escolha fortíssima para lidar com decks de back row e decks que dependem muito de Grave.
Com a inserção do Flanderize e da nova staple King of Sky Prison, Tengoku no, eu fiquei um pouco com receio de usar Feather Duster e Lightstorm, trocando pela Evenly, mas ela implica em você não acessar Zeus, uma das suas tools mais poderosas no Gold Second. Então, avaliando as mudanças no metagame, Lightning Storm continua sendo uma opção melhor na minha visão. Tengoku no acabou sendo incluído unicamente no Eldritch, e Flander leva algumas hand traps de tabela com outros decks, assim como as próprias Lightning Storms. Outra escolha interessante é Imperme por suas implicações contra 3 grandes decks, que é o Tribre, o Sword Soul, Souken, Shang-Jian e o Flanderize. Tendo todas essas ideias em mente e analisando meus possíveis matchups, vamos ver como esse deck está em ação. Então a gente vai fazer um mini torneio aqui, eu, o Sr. Necros e o Sr. Brian. Vai ser uma rodada de Swiss e o vencedor vai levar 3 packs, certo? É uma coisa divertida que a gente vai tentar fazer aqui e eu vou gravar os jogos pra vocês, pra gente fazer esse mini reporte, certo? Então let's go! Ó, John, saquinho do Dodô. この際はだね、4、5! Beer, start. あれ最後ないの Sai, eu não tenho saído, não. Round 1. Fight! Ok, então vamos comentar esse jogo contra o T-Brigade. O meu amigo ele já começa mandando o combo de Cat. Vocês vão ver que é um combo, ele faz de uma maneira bem diferente, ele tá usando umas cartas bem gosto próprio assim, mas que terminam que podem ser úteis, que nem ele tá usando a Rendezvous, e no caso ele já deu hard draw tanto da Trap quanto vocês vão ver aí do Narval, então tô numa posição bem ruim. Eu ainda acho que talvez ele devesse ter feito a Polusa é muito grande indo primeiro contra o Drytron, porque ela nega basicamente tudo, mas ele ainda chega no Double Dragons, o que é decente. E então ele usa Ferrigite e o Narval para fazer o Rugal, e aí ele já vai ter uma maneira de filtrar a mão e de garantir follow buscando o Fractal. Então esse é o campo que ele faz, ele termina aqui com Trap, Double Dragons e Lugal, maneiras de garantir follow para um grind um pouquinho melhor, o Double Dragons de interação, a Trap de interação e a Rendezvous no Grave, mas vocês vão ver que isso acaba sendo meio que irrelevante. Eu compro uma mão decente, eu já começo o turno dando Zeta, tributando o Ultimateness, pegando a Ritual Spell. A Ritual Spell é uma carta excelente no segundo, mais do que parece na verdade, por ela ser uma carta um pouquinho mais estática na sua mão, depender de outras coisas, ela acaba sendo mais ruim. Mas o movimento bem legal de você fazer é justamente esse, você baitar as coisas do cara tentando descer o Ultimateness early, porque ele vai entender que você tem anjo na mão, então ele já vai shotgunar as interações igual ele fez aí com a Revolt. E termina que isso é maravilhoso, cara, porque ele dá Revolt em spots esquisitos. E aí eu decidi então tributar o meu Gama da mão, porque aí eu conseguiria manter um corpo na mesa, o que é excelente, né? E se ele banisse o Zeta da minha mesa, se eu tributasse o Zeta da minha mesa, eu não teria corpo para tributar com o meu Gama. Então isso é muito, muito forte. Ele então faz os Chain Links maluco, bane o meu ritual. Eu já tiro o meu de ataque do Zeta, desço a Diviner, tiro o meu de ataque do Zeta para recuperar a Ritual Spell. Coisas malucas acontecendo, ele já não tem mais interação aí. A única interação que ele tem é o Double Dragons. Então ele dá o Rugal, mandando, trazendo de volta o Narval e já dando o Double Dragons voltando pra mão, porque ele sabe que eu tenho o Anaconda. Mas ali eu achei meio esquisito ainda assim, porque eu tinha o Gama, então ele já ia levar isso de qualquer forma. E acabou que eu fiz meu beta ali e você sabe que degringola completamente, né? Eu tava com a Ritual Spell na mão e cara, foi uma completa maluquice. Eu já desci, então eu nem quis ir pra combo, eu já fui direto pro Draconides. Eu dei hard draw da Destiny Fusion, então ele foi muito, muito punido por jogar em volta da Anaconda. E ali eu tava calculando pro TK, mas eu consegui. Em suma eu consegui. Porque ele esqueceu ele e eu esquecemos da Rendezvous dele no Grave. Então eu já bati com o Draconides que é gigantesco no segundo, cara. E aí a última carta eu destruí o meu Draconides e o Narval dele e dei 4.000 de dano, mais o dano que o Draconides já tinha dado, é o TK Game 1 pra nossa conta.
Game 2 então começa. Eu abro com o Lancia e dou novamente o hard draw da Destiny Fusion, que é algo bem anti-matemático, vamos dizer assim. Ele tem o combo normal dele, na verdade não, ele começa de Foolish. E então ele resolve dar Keras da mão, descartando o Narval. Ele dá Foolish mandando aqui tipo o Fractal só pra ter mais nome no Grave. E eu acabo que puno ele com a Lancia e ele simplesmente passa o turno de volta pra mim. E você sabe o que acontece quando você passa o turno pra um Drytron, né? Eu comprei Benten e Zeta e isso já é full combo. Isso daí já é atrocidade maluca. E engraçado desse matchup, principalmente pós-side, é que depois que você coloca as lanças no seu main deck, o Drytron ele fica em um spot muito, muito ruim. Porque qualquer Benten tributada significa Lancia, que significa pular turno. Mas aí eu decido jogar mais conservado, principalmente porque eu já tributei a Benten, trouxe coisa pra minha mão. Se eu não me engano, eu decidi não combar porque eu já tinha o Orange Light na mão com a Iva. Então eu falei, não vou me arriscar pra levar Nibiru, nem coisa desse tipo. Eu só dei essa Benten porque ela tem esse efeito engraçado de bater e dar dano no oponente, destruindo o monstro por batalha, né? Então ele decide destruir a minha Benten, o que não é uma jogada completamente ruim, dando, no caso, ali a Forbidden Droplets. Não uma jogada completamente ruim, porque eu meio que deixei essa Benten no campo justamente pra metê-la de follow. Mas eu tinha 2 Monster Negate na mão e um Pop, num game state simplificado como que a gente tava, e ainda tinha uma Ashe, como vocês podem ver ali. Então ele dá a Fractal, eu já dou a Ashe. Mas eu tinha exatos uma interação sobrando pra dar no push dele, que podia ser, por exemplo, uma Normal Summon e o Keras, e eu tinha 2 Monster Negate na mão e um Pop. Então ele decide baitar com o Shuraig, eu simplesmente dou o Orange Light, descartando a Iva, e isso, cara, nossa, é muito forte, cara, é muito forte. Eu não duvido quando eu me mexer na Iva ou no Orange Light, mas a gente acaba levando esse jogo pra casa, porque eu vou banir Anjo, buscar Diviner e ele simplesmente desculpa, e é isso aí, primeiro jogo pra nossa conta. Nosso segundo jogo do dia acaba sendo contra o Sword Soul do Sr. Necros. Ele então vai jogar o dado, eu vou jogar o dado, ele tirou um, é bem difícil de perder, né? Então eu começo e vocês vão ver que esse jogo é maluco porque eu cometo muitos e muitos erros, mas quando o deck ele é muito absurdo, ele acaba que te recompensa mesmo assim. Já começa com a Diviner, que vai ver Benten, e eu dou Benten tributando Alpha, o que na verdade não é tão bom. E ele dá Max C e eu dou a Crossout. 2 cartas que vocês não tem aí, eu não sei se é bom, se é ruim pra vocês. Eu diria que é um pouco esquisito, né, vocês não ter carta. Aí eu dou Zeta tributando Benten, é aquela maluquice de sempre. Max C deveria segurar, mas não segura porque existe Crossout. Eu vou sambar na cara dele completamente. Certo, eu não tenho nem muito o que falar, na verdade, porque no meio do combo ele percebe, ele olha, ele analisa bem a mão dele e fala que não tem como jogar, e esse Game 1 ele é resumido basicamente nisso. Uma coisa interessante que eu não mostrei no jogo passado, porque eu só saí de Lancia, mas nesse jogo eu decidi sair de 2 Droplets, uma Max C, 3 Nibirus, tirando então as 2 Crossouts, 2 Khaled, uma Ritual Spell e uma Iva. Vamos pro Game 2. Game 2 então, com toda certeza, quem começa é ele. E eu abro completamente maluco. Eu abro Delta, Zeta, Benten, Blood e Khaled by the Grave, se eu não me engano, Emergency na verdade. E ele começa com a rota do Sword Soul, pega a Bakuya revela o Taya e é aquela maluquice que vocês sabem, né? Eu não comprei Range Trap, então ele vai fazer o que ele quiser. E a vantagem que esse deck gera com pouco investimento é insanamente forte, cara. Esse combo de Xixiao com a Bakuya no Grave é muito irritante de lidar. É muito, muito irritante. Então ele vai dar um draw com a Bakuya, vai pegar o Longuan vai descartar o Taya, ele vai entrar, vai fazer o token 4, 6 com 4 da Barones. Sim, leva o 1200 na cara e ele ainda vai completar o combo dando uma Desires. Não podia ser pior possível a situação pra mim do segundo, certo? Não podia ser pior, eu ainda dei hard draw. Apesar de eu ter comprado 3 nomes de Drytron e na draw do turno eu ainda compro uma Benten,
que é bom, é maravilhoso, ainda assim eu acho que eu sequenciei um pouco errado, com certeza. Eu começo dando Zeta, ele não vê muito motivo pra negar, mas eu diria que é um bom spot pra se negar com a Baroness, porque se eu dou Hard Draw do Herald of Perfection, o Ultimateness de novo, eu posso simplesmente descer ele, mas só que a draw do designs dele acaba sendo a Imperial Order, o que inutiliza completamente o meu plano de jogo. Vocês vão ver, inclusive, que é bem interessante. Se eu tivesse sequenciado de outra maneira, talvez eu tivesse ganho esse jogo. Porque eu vou dar Delta, vou revelar Ritual Spell, comprar uma carta, Benten, vai me ver o Orange. E por quê? Se eu tivesse dado, talvez, esse Delta antes, a carta que eu compro com o Delta é justamente a Forbidden Droplets. Mas aí eu desço o Fafnir, e o Fafnir ele é solado, ele é literalmente solenado. E eu termino sem corpo na mesa, que era o meu último trunfo. Porque como eu tinha dado, eu peguei o Orange pra mão com a Benten, eu poderia, por exemplo, negar uma Baroness ou qualquer coisa que ele desse em chain. Ele ainda poderia sequenciar da maneira certa, por exemplo, dando o Xixiao primeiro e depois a Baroness. Mas se ele desse essa misplay de dar a Baroness antes, eu poderia pelo menos tirar o corpo da mesa e ter mais jogo. Mas infelizmente eu não faço isso, né? Eu fico sem corpos na mesa pra fazer Anaconda. Com certeza tinha maneiras melhores de sequenciar essa mão. Com certeza absoluta, e eu não fui eficiente na minha maneira de jogo. Termina que ele vai voltar pra ele, vai dar Eclésia. Vocês vão ver que eu ainda tento ser meio sacana ali, ele dá a Bakuya, dá o efeito da Bakuya. E eu termino dando esse Droplet só de sacanagem pra ver se ele muda em alguma coisa que ele quer fazer. Eu dou a Droplets descartando como custo, só pra baitar mesmo, mexendo no psicológico dele, descartando a Ritual Spell. Mas, cara, não tem o que fazer. Droplets, ele vai fazer o Baxi ainda. O Baxi vai revoltar a única carta do meu campo pro deck. E esse jogo não teve o que fazer. Eu fui completamente amassado por não comprar interação. Certo? Então não tem o que fazer. GG, GG easy. Você vai negar todos esses vagabundos. まあこれ簡単そうやけどな。 白いね。Game 3 e último jogo do dia. Eu vou começar de novo, o que é sempre ideal para um Drytron. Eu compro novamente um brick da Destiny Fusion, eu compro o Celestial, mas a minha mão ainda joga porque eu vi Diviner com Zeta. Então comba tranquilamente, você viu bem, viu um jeito de chegar na Ritual Spell, GG, tranquilo. E eu ainda vi a Ashe pra ter imunidade contra a Maxê. Então a gente tá tranquilo, a gente tá bem, a gente vai combar. Eu vejo então a Ritual Spell, pego outra cópia de Benten, porque aí meio que eu sou, nessa sequência mais conservada, eu sou obrigado a ir pra Beatrice, mas eu também vi a Foolish. Então aí, amigo, aí é partir pro abraço. Quem joga de Drytron sabe, viu dois nomes tributando Benten, já era, amigo, GG, GG. Dessa vez ele ainda me deixa combar, porque ele olha pra mão dele, tem algumas cartinhas de push ali. Aí eu pego então, finalmente, é um bagulho que eu tô acostumado a falar bastante. Você, numa mãos decentes de Drytron, você pegar o Orange durante o seu combo pra você se proteger de Nibiru é algo muito fácil de fazer. Então o Nibiru, eu diria que assim, ele é eficiente contra o Drytron, mas justamente por você poder moldar suas mãos, acaba que vai acontecer agora. Eu levo o Nibiru na summon da Beatrice, mas eu dou Orange descartando o Ultimateness. Isso atrapalhou minimamente o meu combo, eu fiz um pouco menos de vantagem por causa disso, mas enfim, né, ele ainda vai levar 3 Omni Negate. É praticamente você dar um hand loop no cara. Então eu dou Gama, dou Delta comprando carta. E, cara, é aquela maluquice que vocês estão acostumados. É aquela maluquice. Eu vou linkar pro Union Carrier, que a gente ainda tem aqui. Inclusive é por isso que esse deck é tão... continua tendo um push insano. Justamente, vocês veem, o cara dá a hand trap, ele atrapalha a sua sequência. Você vai pra um plano de contingência e continua jogando. Aí vai buscar 2 cartas. Então... E no turno dele, vou buscar mais 2 cartas com a Beatrice, né? O que totaliza pra uma mão de 5 cartas na mão 4 interações com uma setada, que eu não lembro se é a Khaled ou se é a Crossout.
Então a Beatriz entra em jogo, a Crossout, que inclusive é grande nesse matchup, justamente por isso também, por você poder negar a Khaled que o cara pode dar no seu Orange ou na sua Eva. Então é um fator muito interessante também, uma informação muito valiosa pra você que joga de combo, principalmente de Drytron aqui na OCG. Mas aí eu vi 4 interações e o cara contou as interações, contou o que tinha na mão, comprou um Nibiru de sexta carta, que é maravilhoso pra gente, e a gente leva essa vitória pra casa. Só vou deixar o áudio caso a gente grite de você tirar o Hassel. Largo. Abre direito, porra. O Bravo ficou puto, você abre direito. Calma, mano. Os caras não. Uma cerimônia pro cara abrir o pack, tá ligado? Não, o cara também bota Durex bem onde eu abro, velho. Tá de sacanagem o. Aí agora sim, foi. Jinzo, Makiura. Tirou MacLord. MacLord. Monta MacLord, mano. Monta Tier MacLord. 0, né, mano? Agora não foda-se mesmo. Drytron em segundo lugar, abrindo o pack. Olha que legal, o segundo ganha 2 packs, né? Se o segundo ganhar mais que o primeiro, eu quero ficar em segundo em todos os torneios, tá ligado? Essa amiga aqui. Adori, Mineredo e esse aqui. Não é ruim não, esse daí não é ruim não. Não dá. Ok, tá bom. Usa Nesodia. Montar, como que fala? Como que é o nome? Danger, tá ligado? Danger Zodia. Mas você ganhou esse daí? Cara, tem gente que usa. Que tá ganhando, mas tem gente que usa. Que louco. É que ele é muito K200, você tem uma sequência certinha pra tu fazer os Danger lá. Como Bastobo Destiny, né? Ih? Minha trap. Aí sim. Ok. O jogo ele se encontra muito estável e diverso, o que torna o metacal bem complexo de ser feito com exatidão. Mas eu continuo confiante nos mecha robôs Gundam Dragão para macetar os mid-range desavisados. Por falta de tempo e recursos ainda não consigo ir para os famigerados CS, mas eles são alvos bem próximos a serem alcançados, assim como alguns Premier Events no futuro reabrindo tudo. Eu pretendo também entrar em alguns eventos de Remote Duel, com o servidor OCG de Remote Duel aqui do Japão, da Ásia, etc. E eu quero trazer isso também nesses vídeos, então me desejem sorte. A conclusão sobre o deck é que ele é um deck que continua interessante, continua muito forte, ele maceta muitos decks, porém, jogando contra principalmente o Sr. Necros, que montou o Sword Soul, eu percebo que o Sword Soul ele carrega uma variante tão pesada de hand traps, que você precisa jogar estupidamente bem para você conseguir tirar o valor máximo de todas as suas jogadas e jogar por cima das interações que ele tem. Ele joga muito fácil, é basicamente um Zodiac. Ele com uma única carta gera toda a vantagem necessária para fazer pressão em você, e as outras 4 ou 5 cartas na mão são cartas ou para interagir ou para te prejudicar de algum jeito, então eu tenho que pensar um pouco mais nele na hora de montar o meu main deck. Os decks que a gente tem para futuros vídeos são Orcust, Dragon Link, Adamancipator, Cold Trap, Phantom Knight e Zefra. Vote na sua preferência na pool que eu vou deixar na aba comunidade aí do canal. Eu vou deixar uma pool com todos esses decks, e o deck que você preferir pode votar nele, que quem sabe ele não pode ser usado no próximo vídeo. Deixa o seu feedback aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, cara. Se esse vídeo estourar, a chance de sair com mais frequência é muito maior. Então compartilha com a galera em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp. Vamos fazer esse vídeo estourar, porque eu faço isso com muito amor, com muito carinho, e eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo. Eu pretendo trazer com mais frequência. Mas era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam acompanhando a minha jornada e aprendendo junto comigo algumas coisas, certo? Que eu possa estar conseguindo transmitir para vocês um pouco da minha paixão por esse card game que a gente tanto ama jogar. Deus abençoe a todos vocês. Griômio vazando.